Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Papo agora é o Flamengo, é o Mengão. O Flamengo soltou uma nota oficial agora a respeito do treinador Vitor Pereira. A nota diz, não fala que foi assinado o contrato, até porque ele tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro, mas na nota diz lá que está com conversas avançadas, está em acordo com o Vitor Pereira, ou seja, toda aquela causada que a gente sabe, né? A gente sabe que o Vitor Pereira vai ser treinador do Flamengo, só que ainda não assinou. Mas o Flamengo já soltou esta nota oficial, ou seja, mais ou menos dizendo, Vitor Pereira já é o nosso treinador, beleza? Só que ainda não foi assinado. Vai ter gente que vai reclamar, pô, ainda não foi assinado, ainda... Mas se o Flamengo já emitiu a nota, bom, só não diz porque tem que assinar o contrato, e ele não vai assinar o contrato agora porque ele tem ainda um contrato em vigor com o Corinthians, mas vai ser sacramentado, né? No primeiro segundo, deu meia-noite, pim, bateu dia 1º de janeiro, acho que meia-noite mesmo ele assina. Deu meia-noite e 1 segundo ele assinou, mais ou menos por aí. Então, Flamengo e Vitor Pereira agora já podem falar, né? Porque estava todo mundo em silêncio, o Flamengo um pouco em silêncio, o Braz que falou alguma coisa, o Landim que falou entre linhas, o Vitor Pereira não falou nada. Agora ficou completamente aberto e tanto o Flamengo pode falar quanto e principalmente o Vitor Pereira já pode começar a se pronunciar. Porque pelo Flamengo, o Flamengo já se pronunciou. Então é sobre isso que a gente vai falar. E eu peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Agora só para explicar. O Flamengo não deu balão nenhum no Corinthians. Esse é o primeiro ponto. Até o André Santos já falou, eu acho que até o presidente do Corinthians também deve ter falado, acho que já falou alguma coisa. O Flamengo não deu balão nenhum no Corinthians. Tá? Se tem algum problema com o Corinthians, o problema é o treinador com o Corinthians, o Vitor Pereira com o Corinthians. O Vitor Pereira não querer ficar no Corinthians é direito dele. Eu só não sei se a condução do Vitor Pereira, né, foi a melhor, colocando o problema da sua sogra no meio desse imbróglio, tá? Mas como ele não falou nada até agora, a gente tem que esperar o Vitor Pereira se pronunciar também, para poder tecer algum comentário, porque ficar descendo sarrafo, igual o nego está descendo sarrafo no Vitor Pereira, igual, principalmente a torcida do Corinthians, comentaristas de São Paulo, estão descendo sarrafo, é complicado, tem que esperar o cara falar. Tá? Não é que eu não entenda a galera ter ficado com raiva, não é que eu não entenda, eu entendo. Tá? Porém, ele tem que se pronunciar. Eu acho que agora ele pode se pronunciar. Ele não vai falar como treinador do Flamengo, mas ele já pode falar, não, estou negociando com o Flamengo sim. Eu saí do Corinthians por causa disso, disso, disso. Ou seja, ele já pode falar. Foi o que o Flamengo fez em colocar nas suas redes sociais esse acordo com o Vitor Pereira, dá a ele o direito de já falar. Entendeu? Então, o problema do Vitor Pereira
É com o Corinthians. Só que a maneira como foi conduzido, não tem como o Vitor Pereira não levar isso para o Flamengo. Por quê? Vamos lá. O Vitor Pereira, a princípio, não foi o causador da saída do Dorival Júnior. A princípio. A princípio. Tá? O problema do Dorival Júnior foi com a direção do Flamengo. Só que acaba ficando esses 3 pontos ligados. Dorival Júnior, direção do Flamengo e Vitor Pereira. Por quê? Os 2 treinadores estão ligados ao mesmo ponto. Direção do Flamengo. Então, o primeiro ponto. Todos os jogadores, todos, sem exceção, sentiram a saída do Dorival. Eu tenho que quase certeza, ninguém gostou. Eu tenho quase que certeza que nenhum jogador do Flamengo gostou da saída do Dorival. Pode ter tido um ou outro ali que não estava tendo muita chance contra o Dorival, que falou, ainda bem que foi embora. Mas a grande maioria, ninguém entendeu e ninguém gostou. Nem quando o Jorge Jesus foi embora, tiveram esses agradecimentos na mídia. Até porque quando o Jorge Jesus foi embora, ele sacaneou o Flamengo. Ele sacaneou o elenco. Ele assinou o contrato e depois ele meteu o pé. Então, o nego ficou meio de ouvirado com o Jorge Jesus. Então, o Jorge Jesus sacaneou, deu uma rasteira no Flamengo. Isso é do futebol, mas sacaneou o Flamengo. Então, todos os jogadores não gostaram da saída do Dorival. A direção não tem que dar satisfação. Não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Se não ficar muito bem esclarecido para os jogadores, o trabalho do Vitor Pereira já começa complicado. Se não explicarem para os jogadores, eu estou avisando, se não explicarem para os jogadores, o trabalho já começa torto. E eu estou falando por mim, se eu sou jogador do Flamengo, eu ia querer entender. Eu ia querer entender o porquê. Porque se eles chegam para mim e falam o seguinte, não, a gente preferiu não ficar com o Dorival porque no final do Campeonato Brasileiro o Dorival não foi bem. Muitos jogadores vão chegar e vão falar, pô, olha só, então vai ter que mandar os jogadores embora também, porque a gente não desempenhou direito, então dispensa todo mundo. Ué, tu acha que o Gabigol ficou sem jogar por quê? Só porque o Dorival quis? Óbvio que a direção liberou o Dorival. Liberou o Gabigol. Liberou o Arrascaeta. Liberou o Everton Ribeiro. É óbvio que a direção liberou alguns jogadores após a Libertadores para não precisarem jogar mais. Jogadores que iam para a Copa do Mundo, tipo Everton Ribeiro, Pedro, Varela, Arrascaeta. A diretoria liberou. Porra, aí a culpa da queda do rendimento é só do Dorival Júnior? A diretoria tá de sacanagem. Eles vão ter que dar ali uma explicação, sim. Eu, como jogador, ia querer. Não vou te dar explicação. Beleza. Se eu sou um dos grandes jogadores, eles vão ter trabalho para renovar comigo. Eles vão ter trabalho para renovar comigo, que é de mão dupla. Mas o Flamengo é maior que qualquer jogador. Concordo que o Flamengo é maior do que qualquer jogador. O clube de regata do Flamengo é maior do que qualquer jogador. Mas se o Flamengo perder seus principais jogadores hoje, o Flamengo vai ficar atrás de uma porrada de time. Se o Flamengo perde hoje, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Davi Luiz, irmão, tu acha que vai encontrar de uma hora para outra, no piscar de olhos? Vai encontrar um outro Arrascaeta aonde? Pedro e Gabigol aonde? Não é assim não, irmão. Não é assim não. Tem que parar aqueles jogadores mimados. Beleza. Mas não é assim que funciona, parceiro.
Não é assim que funciona. Aqui não é Europa. Na Europa o buraco pode ser mais embaixo. Aqui o jogador tem muito mais força, mas muito mais força do que na Europa. Aqui o jogador manda mais. Principalmente as estrelas. Mandam mais. Então, o trabalho dele começar legal, vai ter que ter algumas explicações, sim. Tanto por parte da diretoria em relação ao Dorival, quanto por parte dele. Os jogadores vão querer ficar, porra, qual é esse cara que tá chegando aqui? Ele diz que por causa da sogra ele tinha que ir embora e agora ele chega aqui no Flamengo. Os jogadores vão querer saber também, irmão. E tem direito. Alguns vão falar que não tem, mas para mim tem direito sim. Eu quero saber quem é que vai me comandar, parceiro. Porque se não der explicação, vai ficar complicada, porque o jogador tem que acreditar no que o cara tá falando. Ah, mas o problema dele pessoal não tem nada a ver com o problema particular dele. Em parte. Em parte, parceiro. Confiança é confiança em qualquer lugar. Ah, eu confio nele na área profissional, mas não confio na área pessoal. Não dá. Então, acho que o primeiro ponto vai ser uma conversa franca de vestiário. E ele, lógico, do jeito dele, ele não vai imitar ninguém, tem um jeito dele. Fazer os jogadores se sentirem tranquilos, confortáveis, com o ambiente que tinha. Porque se o ambiente começar a mudar, ele vai perder o grupo igual o Paulo Souza perdeu. Ele vai perder o grupo igual o Paulo Souza perdeu. Acho eu que o Vitor Pereira tem habilidade para isso. Ele sabe que no time do Flamengo, que é um time campeão, ele não está montando o time. Ele chega num time campeão da Libertadores. É bem diferente. Qualquer coisa que ele faça que não dê certo, ele vai tomar porrada. E vão fazer comparação. Qualquer coisa que ele faça que não dê certo, e vai ter coisa que ele vai fazer que não vai dar certo, ele vai tomar porrada. Então, primeiro ponto é o vestiário. Segundo ponto, o esquema dele não é igual ao do Dorival. O esquema dele tem mudanças, e até mudanças significativas em relação ao Dorival. É o esquema do Dorival. Primeiro ponto. Todos os treinadores que tentaram mudar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro ou Bruno Henrique tiveram problemas. Todos eles. Todos os treinadores que botaram um homem de criação só, com 2 jogadores abertos e um centroavante, o Flamengo não funcionou. Será que ele vai conseguir fazer isso? Ele gosta de jogar com 2 jogadores abertos. Será que ele vai conseguir fazer isso? É complicado, mas dá para ele fazer. Como? Se ele jogar com um volante. Ele consegue botar Arrascaeta e Vitor Ribeiro por dentro, você abrir o Gabigol mais pelo lado direito, deixar o Pedro e botar o Cebolinha, com os jogadores que tem aí. Dá para você jogar, se ele fazer uma trinca no meio ali. Fazer Vitor Ribeiro, um volante, ou João Gomes, ou o Thiago Maia, do Arrascaeta. Dá. Mas tem que dar certo. Porque se não der certo, ele vai tomar porrada. Por que deixou o Ciclano no banco? Exemplo, ele tira o Vitor Ribeiro. Não dá certo, ele vai tomar porrada. Tira o Arrascaeta, ele vai morrer. Ele vai matar ele. Gabigol, vai deixar no banco, ele vai arrumar um problema. Ah, o Gabigol é mimado. O Gabigol é o maior da história do Flamengo após o Zico. Quem é o Vitor Pereira na história do Flamengo? Ninguém. Vitor Pereira não tem nada. O Gabigol tem. Então, o Gabigol pode ter todos os seus problemas, mas, irmão, e aí? Vai tirar o Pedro? Tira o Pedro, bota o Pedro no banco. Ele já ficou um bom tempo no banco.
Legal, mas vai causar uma insatisfação generalizada se não der certo. Então, o Vitor Pereira tem um outro problema, que é um time campeão na mão, aonde esse time campeão, pela formatação, não é o ideal dele. O ideal dele vai, alguém desse time, dali do meio para frente, vai rodar. 1 ou 2. Se der certo, beleza. Se não der, ele está morto. E terceiro, não tem como. Se ele não ganhar títulos logo no início do ano, não. Ele já viu que não adianta ser só campeão. O Dorival foi campeão, eles tiraram. Então, irmão, ele tem que conquistar o elenco, vai ter que ter uma conversa de homem para homem, conquistar o elenco. As mudanças dele terão que dar certo, porque a torcida não vai ter paciência se não der certo. Não vai ter paciência se não der certo. Principalmente que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Não vão ter paciência. A paciência que vão ter com ele é a mesma que tiveram com o treinador que substituiu o Jorge Jesus. 0. Ou continua ganhando, ou é um merda. E as conquistas. O que eu desejo ao Flamengo, ao Vitor Pereira, é boa sorte. Capacidade ele tem, mas ele vai ter que ter muita, mas muita sorte para não desandar. Então, o Flamengo contratou um bom treinador, o treinador escolheu um bom time para trabalhar, mas tem 3 pontos. Conquistar o elenco. As mudanças dele vão ter que dar certo, porque senão vão fazer comparação e ele vai ser obrigado na marra a colocar jogadores que ele tirou. Ou ele sai, né? Ou ele se molda ao elenco, né? Não tenta fazer igual o Paulo Souza fez, que os jogadores tinham que se moldar ao estilo dele, que não funcionou. Se ele chegar no Flamengo e tentar fazer os jogadores se adaptarem ao modo dele jogar, ele vai afundar igual o Paulo Souza. Ele vai ter que se adaptar aos jogadores, ao estilo dos jogadores do Flamengo. A não ser que o Flamengo dispense as 4 principais peças. Arrascaeta, Vitor Ribeiro, Pedro e Gabigol. Se esses 4 sair, ele pode botar o esquema que ele quiser. Mas com esses 4 ali, acho que ele vai ter que se adaptar aos 4. E outra, ele vai ter que ter resultado. Não vai adiantar jogar bonito e não ganhar. Boa sorte às partes envolvidas. Jogadores, clube e treinador. Um abraço. Fui.